ele questionou muito a sociedade local e, mais precisamente, essa ideia de cultura e folclore. O que ele diz aqui, né? Ele diz que o folclore è una concezione del mondo e della vita del popolo inteso come complesso delle classi subalterne e strumentali, che si contrappongono alle classi ufficiali, egemoniche, dominanti di una determinata società. Patria o muerte. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela presença, Bruno, Luana, Carol. Se vocês tiverem interesse, né, seja pelo título, seja por, né, já ter um contato com a língua italiana, seja pela cultura, enfim, né, o título, né, Cultura Popular Italiana, acaba ali trazendo uma pré-ideia, uma concepção, né, do que seja ali, né, o que é uma aula, uma palestra, um minicurso sobre cultura popular italiana, né? E a gente pode começar, eu vou apresentar aqui nossa apresentação, vou começar, né, trazendo aqui, né, a proposta, né, da semana, né, da semana de imersão do Soyuz, que vamos falar também, né, não somente de cultura, tem muitos outros cursos aí, trazendo um pouco mais da visão, né, de outros idiomas, de outras culturas também, da parte mais científica do estudo, seja político, seja econômico, geográfico, enfim, temos uma gama aí de possibilidades de se pensar, né, a questão do curso, de uma palestra, de um mini curso dentro aqui do Instituto Soyuz. Então, se vocês estão aqui, é porque tem interesse na questão da cultura italiana, da cultura, né, como eu estava dizendo. E a gente pode até ir, né, dialogando, pensando, tá? Qualquer momento que vocês quiserem acrescentar algo, fiquem à vontade para comentar, para levantar a mão, para, né, contribuir com alguma questão que vocês possam refletir durante essa palestra, desse mini curso, tá? Fiquem à vontade. E eu vou lendo aos poucos e a gente, né, acaba ali criando ali também um ambiente, né, mais legal, mais dialógico nesse sentido. Então, se a gente pensa em cultura, né, é bem difícil, né, pensar numa definição para a cultura. Então, não é só a gente que pensa numa definição de cultura. Cultura popular italiana, vocês perceberam a partir de uma imagem do curso. Então, vocês viram o pôster do Instituto, viram a pizza, um gestinho. Então, né, a imagem, né, é totalmente, né, meramente ilustrativa ou ilustra a ideia de cultura. A gente pode começar a pensar sobre isso também. E gostaria também de ir, né, contribuindo para essa nossa reflexão de hoje, a questão, né, de cultura italiana. O que para a gente é considerado cultura italiana aqui hoje, né? O que é veiculado nos meios de comunicação, nos nossos meios tecnológicos, na nossa noção de cultura italiana, né? Quais são os elementos? Né? Pensem nesses elementos tradicionais, né? Então, já vou indicando com as palavras tradicionais, a gente pode pensar no campo da gastronomia, no campo das artes, né, da arquitetura, da música, os elementos tradicionais. Então, a pizza acaba sendo um elemento tradicional ligado ao campo da gastronomia. Então, a gente também pode pensar na questão das músicas, né? Algum artista né, muito exemplar que tem alguma relação aqui com o Brasil, e isso acaba levando o nosso imaginário de cultura italiana, né, cultura popular. Mas, mais do que isso, nosso curso de hoje, nossa palestra de hoje, é nesse sentido de pensar, né, a cultura popular, mas será que a gente pode pensar em outras considerações, além do que a gente determina como tradicional, como cânone, por exemplo, né? Se a gente for pensar num cânone,
mais especificamente no conceito da palavra, a gente pode pensar na ideia do que é oficial, do que é representado como identidade, né? De uma cultura dentro de determinado âmbito. Então, cultura popular, a pizza, né? O café, né? A mussarela, o macarrão, o espaguete, a pasta. Então, tudo isso está em conjunto com a nossa sociedade, porque né, inevitavelmente temos essa ideia. Então, como esse cânone pode ser construído, né? Ele é construído, né, a partir de uma questão, né, histórica, mas que, sobretudo, histórica, porque sobrevive através desses elementos que, se a gente pode pensar aqui, o Estado, né, os intelectuais, eles selecionam como histórias que devem ser valorizadas. Então, se a gente for pensar na pizza, por exemplo, né, tem um porquê, tem uma motivação para que ela tenha, hoje ainda, um símbolo muito importante para a gente, quando a gente pensa em Itália. Né? Determinadas regiões também, né? Determinadas cidades também. Então, eu ainda estou aqui justamente para pensar, né, nessa questão do que hoje, né, na Itália é considerado, ou não somente na Itália, em todo o mundo, né, é o tradicional, o que é cultural, né? O que é cultura, o que é o cânone da cultura. Então, a gente pode pensar que ela não representa, né, somente a identidade Itália, então ela é formada também por outros âmbitos, né? Mas, tradicionalmente, ela sempre esteve ligada a uma herança, seja uma herança clássica, que aí a gente, né, pode pensar na greco-romana. A gente pode também pensar na questão do renascimento a partir das artes, né, dos pintores, dos artistas, também é considerado o cânone da cultura. Não podemos deixar, né, de falar do papel da religião como, né, o que a cultura cristã, né, ainda, né, influencia na nossa identidade pelo mundo, seja por festejos, seja pelos feriados, e isso também tem a ver, né, territorialmente com o país que hoje a gente chama de Itália, e muito mais, né, do que isso. Né? As narrativas que, né, o que a gente pode pensar como Estado, escola, os meios de comunicação, seja eles, né, dos aparatos tecnológicos mais antigos, como a carta, como a escrita, como a oralidade, no sentido de, né, aparato fonológico, mas que, né, ao longo do tempo eles acabaram, né, priorizando, a sociedade acabou priorizando outros tipos de aparatos, né, os tecnológicos, a escrita, a máquina de escrever, a carta, enfim, todos os outros, né, meios de comunicação. Então, por exemplo, se a gente for pensar nas figuras também relacionadas a um outro campo, como o campo da escrita, da língua, a gente pode pensar como o que é muito veiculado quando se fala de cultura italiana, língua italiana, que é Dante Alighieri, considerado o pai da língua italiana. Então, a partir disso, esses símbolos, né, são centrais para a identidade do que a gente pode conceber hoje como cultura italiana. Mas a gente não pretende hoje falar somente do que é cultural canônico, tá? Muito mais do que isso. Mas isso significa que a gente também não pode ver o que é o cânone tradicional, o que a gente pode considerar como cultura, de uma outra perspectiva, além do tradicional. Nessa imersão de hoje, eu gostaria de apresentar a vocês, né, a cultura popular, né, cultura popular italiana, entre histórias, lendas e imaginário coletivo. Então, eu já posso começar aqui falando sobre o que essas histórias ligadas ao catolicismo, né, as religiões cristãs, as narrativas medievais, as figuras, né, seja da mitologia greco-romana, podemos aqui pensar em outros elementos nobres, como os personagens da escrita, da arquitetura, enfim, não muito, né, podem hoje serem
considerados ali internacionalmente símbolos do que é cultura popular, né? Então, esses símbolos que hoje muitas vezes são símbolos comerciais e turísticos também, né? Eles amplificam, né? E simplificam a identidade cultural italiana, né? Por que amplificam? Porque a gente tem uma ideia de que tem uma gama, né? Uma gama cultural, porque são vários elementos, né? Vários campos, mas também simplifica por a gente pensar que só aquilo, né, determina, só aquilo é privilegiado. E por quem eles são privilegiados? Pelo turismo, pelo comércio, pelo próprio Estado, né, por todo o sistema que vai ali induzir a que qualquer pessoa aprecie, reveja e tenha, né, como concepção essa tradição, para que ela se perpetue, com certeza, né? Essa é a intenção, né? Trazer esse imaginário para que, né, eles possam também mostrar o que é, né, considerado um privilégio também, né? Então, consideravelmente, a gente pode perceber aqui que, historicamente, a Itália, né, foi um país também formado por outros povos, né, e que, após a unificação, só uma pequena introdução contextual histórica, né, depois ali da metade do século XIX, ele, né, o território, ele tinha ali uma formação, e essa formação simbolicamente veiculada, ela começou a se tornar muito forte. Então, também não podemos esquecer desse elemento principal. Essa veiculação teve um fator, em algum momento da história, mais forte. E entre histórias, lendas e imaginário coletivo. O que a gente pode pensar como história, lenda, mito, imaginário coletivo, né? Lenda fica bem, né, uma palavra da cultura, né, muito ligada ao folclore, às experiências, né, das classes populares. Então, classes populares, né, um pouco mais do povo, é o que eu quero dizer, né? Então, nessa sociedade que hoje, né, é marcada por uma forte, né, concepção do que é o conhecimento erudito e o que é o conhecimento popular, isso acaba entrando em atrito em algum momento. Então, interpretar esses modos, esses mundos, né, construídos ao longo do tempo, eles podem também mostrar ou não outras tradições, outras presenças, né? Basicamente, dando prosseguimento ao nosso mini curso, gostaria também de começar a trazer, né, o que é, né, a concepção geral ali. A gente pode pensar em muitos linguistas, pesquisadores que trabalham no campo, né, da questão da tradição oral, da tradição escrita, né, o que é cultura popular, o que é imaginário popular. Então, se a gente for pensar tradicionalmente, a gente pode representar o quê? Que essa cultura nasce o quê? De uma experiência, né? De uma experiência cotidiana. E essa experiência é marcada ali por, né, tradições orais e tradições que vão levar para a escrita. Então, se em algum momento esse valor, né, simbolicamente, ele foi registrado, isso ganha, né, uma força maior para que ele se perpetue, se internalize na sociedade como cultura popular. Então, o que essas narrativas, essas histórias preservam, né? Elas preservam ali, né, a identidade local, as memórias, muitas vezes carregadas por, né, elementos que não aparecem nas histórias, né? Então, a gente pode pensar aqui numa produção, né, que às vezes
transmitir um medo, uma crença, uma experiência, e justamente nessa questão de definir o que é cultura, o que é tradição oral, e que, né, representa ali os símbolos nacionais, é que a gente começa a pensar, a refletir que não tem uma única concepção, né? Então, a raiz de tudo isso, né, também vai entrar numa dimensão da superação do que é o senso comum, se a gente for pensar, né? O que a gente pode pensar como central, né, na articulação entre, né, cultura, educação, disciplina e, né, essa questão do saber, do conhecimento. Então, tudo isso leva a uma verdade, né? E essa verdade, de alguma forma, ela vai fazer parte ali de uma representação, tá? Então, posso dizer que, né, essas lendas, esses imaginários, eles, de certa forma, vão representar essa ideia. E as narrativas, essas lendas, esses mitos também, né, são ali frutos de um sentimento humano, né, profundo, subjetivo, né, e que isso pode sim criar uma metáfora para a construção de uma história dentro de um povo, né? Mas muitas vezes a gente não pode esquecer que essas narrativas lendárias, elas são o quê? Na verdade, acontecimentos que marcaram o povo e que, com o intuito de não tornar aquilo como uma representação nacional negativa, elas também podem ser transformadas em mitos e lendas, né, como a questão da não-verdade. Então, essa noção do que é mágico, do que é imaginário, né, do que é fantástico, né, simbolicamente vão representar, às vezes, a própria realidade de alguém, né? Seja um acontecimento real, seja uma expressão desse sentimento. Então, se a gente pensar ali na pizza, né? Então, tantas origens, né? Tantas possibilidades de se pensar, né? Se nasceu mesmo na Itália, se não nasceu, como que isso é representado, como essa socialização de uma verdade, né, unifica ali, né? Então, a história oral, por exemplo, ela encontrou, né, muita resistência para que se concretizasse. Se é uma história oral, significa, né, que deveria passar de geração a uma geração. E não necessariamente, né, ter ali uma concepção escrita, por exemplo. E nos próximos slides, vocês vão poder ver em algumas representações, em algumas histórias, lendas, narrativas, em italiano. Porém, essa aula não vai ser em italiano, ok? Vai ser mesmo uma oportunidade também de vocês terem acesso ao idioma, como, né, eu representei aqui a escrita, e, de certa forma, isso também ajuda a desmistificar que, né, o italiano é uma língua inatingível. Então, eu trago também para aqui, para vocês terem um pouquinho de acesso. Então, mesmo que vocês não tenham nenhum conhecimento de língua italiana, vocês podem continuar no mini curso. Então, é legal também a gente começar já falando um pouco, né, dessas histórias, dessas lendas. Então, começo com o tradicional, com a imagem veiculada pelo nosso curso, né? A gente não pode esquecer que os gestos também têm uma concepção muito importante para a ideia. Espera aí, que tem alguém chegando. Deixa eu ver. Raquel, boa noite, Raquel. Vamos ver se ela vai entrar. Oi, boa noite, Raquel. Seja bem-vinda. E eu vou começar falando sobre nada. Não precisa se preocupar. O importante é que você está aqui. A gente está começando ainda. Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre essa
imagem, essa representação do que é cultura popular italiana através do famoso elemento pizza, né? La pizza margherita. Então, eu vou colocar aqui, né, que essa história tem diversas origens e versões, mas a gente vai se situar, né, na região de Nápoles. Então, essa história, né, começa ali quando determinado contexto ainda era muito ali, né, não unificado, se a gente pensar na história ali, né, não era ainda ali uma unificação propriamente. Posso dizer que não era uma unificação totalmente pronta, né? Então, ela teria sido criada em 1889. Então, é o iniciozinho ali do que ainda se acreditava como concepção da Itália. Então, a pizza, né? Ela teria sido criada em 1889, né? Em homenagem a uma rainha, né? Margherita de Savoia, durante a sua visita em Nápoles, né? Por um pizzaiolo. E a partir dessa escolha, né, se diz a lenda, a história, o imaginário, que foram apresentadas mais de diversas pizzas, e ela escolheu justamente uma que tinha os ingredientes de tomate, né, o basílico e a mussarela. E, né, ao perguntar o nome ao, né, pizzaiolo, ele não teria, né, pensado no nome, e a primeira palavra que ele disse foi Marguerite. Né? Isso acaba, né, representando o quê? Que a figura da rainha é uma figura que até hoje nos deixa ali, né, a pensar no encanto, né? A gente pode pensar, né, muito bem na Europa, na questão, né, do Reino Unido, como é, né, transmitida essa visão de rainha, príncipe, rei. Hoje, por mais que, né, o sistema ali não seja mais esse, não, né, dominante. Então, teoricamente. Né? Então, isso a gente acaba levando em conta aqui, né? Se, né, se hoje já tinha, né, um peso enorme, naquela época muito mais. Então, a gente consegue compreender que isso representa, né, a questão de como naquela época, né, a identidade nacional tinha como noção de clássico ou de erudito, e como esse elemento, né, fez parte dessa construção nacional. Tá? Então, a Itália, recém-unificada, precisava, sim, de símbolos nacionais. Então, a pizza, como um elemento que já estava ali popular, né, se tornou esse símbolo de identidade nacional. Mas, assim, há contradições, né? Há contradições e, teoricamente, nunca saberemos, né, a concepção da verdade, né? Que as classes populares também tiveram presença nisso, que também foi usado como elemento importante para as classes ali populares. Então fica o questionamento, né? O que foi possível, né? Representar o povo ou, né, um ideal de rei ou rainha? Então, isso acabou também sendo ali, né, representado na pizza, no alimento, as cores da bandeira italiana, né? O rosso, o bianco e o verde. Então, são, né, elementos que, sim, são usados ali para se construir essa identidade. Então, até hoje, isso se perpetua, porque, né, é necessário, sim, né, que a gente encontre tantos modos ali de representar. E a gastronomia é muito boa, né, nesse sentido. Todo mundo sabe, acho que ninguém aqui resiste, não sei, né, resiste a uma pizza, vocês me dizem, né, e com certeza vai ter muitos estudiosos que vão dar o está, mas assim, mais do que, né, a gente contar hoje que
a pizza foi, né, inventada, a pizza margherita foi inventada por causa, né, da rainha, né, da Regina Margherita de Savoia, né, a gente acaba ali não encontrando, né, detalhes sobre isso. E, com certeza, essa identidade, ela não ficou somente na pizza, né? Talvez, né, outras histórias também vão dizer que elas, na verdade, ali podem ter sido ali usadas pela questão da rainha, né, o próprio reinado, né, tinha ali uma ideia de que vamos construir a partir disso o símbolo da Itália, né? Vamos começar também por aqui. E é muito diferente como, assim, depois de tanto tempo, né, ainda se pensa a uma história simples, né? Ou, tá, foi em razão da rainha, mas o porquê, né? Por que da rainha? Por que quais são outras histórias que possivelmente podem ter sido apagadas ou, né, suprimidas para que a comida também se tornasse um símbolo político, tá? Então, além da pizza margherita, né, representar ali a valorização da cultura napolitana, né, ela aproxima, né, o sistema, né, a monarquia do povo. Então, essa transformação, né, de uma comida simples, né, mostra ela pode se tornar também patrimônio ali de uma ideia de nação ali no século XIX. Então, esse é o que a gente pode considerar como o canônico, né? Explicar que foi somente né, em homenagem à Rainha Margherita de Savoia. Porém, né, sempre digo que outras versões vão dizer mais sobre a questão de uma classe popular que precisava de um alimento e, né, talvez, né, em algum momento, né, esses elementos que fizeram parte, esses elementos básicos como a mussarela, o tomate e o basílico, por serem poucos elementos e 3 elementos, era o que era apropriado ali ou acessível para o povo, né? E isso pôde ser aproveitado de alguma maneira para o bem da monarquia também. Se vocês encontrarem, souberem de outras versões também, se já ouviram falar de outras versões, vocês também podem dizer, tá? Depois a gente pode deixar um momentinho também para discutir. E se surgirem outras reflexões ao longo disso, de como hoje aqui no Brasil, né, é muito frequente isso. Mas a gente não vai falar hoje só de pizza, tem outro elemento da gastronomia que a gente pode pensar. Vocês têm alguma ideia de algum elemento hoje? Alguma comida, algum elemento da gastronomia que hoje ainda é bem, assim, é menos do que a pizza, mas é também, né, levado em conta. Né? Macarrão, Como? macarrão, pasta. Pasta, macarrão, né, um outro elemento, né, que não sei se vocês ficaram sabendo, algumas discussões nos últimos anos, né, iram contra a Itália dizendo que, né, determinada pasta, eu não estou com o nome da pasta porque assim como tem diversas pizzas e cafés, tem diversos tipos de macarrão e pasta na Itália, né, na verdade foram criações né, dos Estados Unidos. Então, um pesquisador dos Estados Unidos foi e falou que o macarrão não era uma determinada pasta não era sim, Luana, sim, da Itália. Então entrou uma discussão, veio o post, enfim, veio a reportagem. Depois eu deixo no grupo a reportagem para vocês terem uma ideia de como foi essa discussão. Então, teve sim uma discussão recentemente, alguns anos, né, entre pesquisadores dos Estados Unidos e italianos sobre essa competição de invenção, né, que eles até foram mais além, que a Itália
que eles tiveram ali por trás da origem do que a Itália era considerado o patrimônio cultural, né, da comida, ou foi algo assim, não me lembro se era macarrão ou comida. Então eles disseram que não, que eram eles que ajudaram a formar a base cultural gastronômica da Itália. Mas é legal pensar, com certeza, a carbonara, né, a pasta, né, spaghetti all'arrabbiata, né? All'arrabbiata tem rábia no nome. Então, rábia é raiva. E o prato, na verdade, ele é basicamente feito com pimenta e com muito molho, torna vermelho, né? Isso porque quando alguém, digo alguém porque a gente tem diversos nomes, diversas personalidades, certa pessoa que possivelmente era alguém importante, né, teve uma reação ao prato, seja alérgica ou porque não gostou, e ficou extremamente raivoso, ficou com raiva. Então ficou spaghetti all'arrabbiata. Então também tem uma versão desse prato. Mas eu não vou falar hoje, infelizmente, de pasta, mas vou falar de... Também vou andar mais um pouquinho, né? Porque temos outras noções para ver, né? Vou falar também sobre o tiramisu, que é um outro elemento muito conhecido, tanto aqui, mas muito mais na Itália, né? Muitas pessoas ainda não conhecem esse doce, o tiramisu, nunca provaram. Eu, particularmente, quero ter uma oportunidade de provar o melhor possível. E ele, né, foi um doce ali, né? Criado teoricamente, Vêneto ou Friuli Venezia Giulia. Mais uma vez, não coloquei, né, entre parênteses ali, né, a cidade, porque são versões. Então, se diz que após uma viagem, né, após uma viagem ali de guerra, né, possivelmente um cozinheiro ele acabou ali criando uma versão mais calórica, né, para reforçar essas pessoas que vieram, que foram ali, né, depois da Segunda Guerra Mundial e tiveram ali os elementos apropriados, né? A gente tem o biscoito de Savoia, que Savoia é da mesma família de Margherita de Savoia. Então, o biscoito usado, né, na produção desse doce também leva o nome de Savoia, que temos, né, a família monárquica. Uma das versões é essa, né? Que o doce foi ali feito também para essa classe que lutou, né? Esse povo italiano que lutou ali depois da Segunda Guerra Popular. Então, uma possibilidade é essa, o fortalecimento ali dessas pessoas. E mais que uma sobremesa, né, ela também teria sido criada em 1960, 70, por um cozinheiro, né, em um restaurante, né, Le Becchiere, que né, possivelmente existe até hoje o lugar, né, a história, né, como um doce simples, né, enérgico, né, e nutritivo. Tá? Então, também temos uma outra versão, né, do que seria ali o tiramisu. Então, ele foi sempre associado ao imaginário, né, a energia, a sobrevivência para, né, essa reconstrução física dos corpos, né, após a Europa ali devastada pela Segunda Guerra. Então, foi um elemento também usado para essa reconstrução social. E quando a gente fala de versões e origens, a gente nunca sabe, né? Foi cópia? Ou duas pessoas pensaram numa mesma versão ao mesmo tempo? Ou eles, né, pensaram em uma versão em um determinado momento? Ou, né, pensaram ou copiaram a versão mudando a história de outra. Mas também tem uma outra versão, que é a versão de que tiramisu seria, né, uma tradução para levante-me, né? Me dê energia. E isso entra muito na questão que a gente pode dizer que essa história é muito apagada, justamente pelo contexto ser aonde? Nelle case chiuse, que seriam o quê? As
as casas que a gente conhece aqui no Brasil como popular, né, como Casa da Luz Vermelha, né, ou os bordéis. Então, ali, né, a lenda conta que um determinado bordel precisava criar, né, algum alimento para que as pessoas frequentassem o bordel e, consequentemente, se tornasse um doce afrodisíaco. Então, aí entra a concepção, né, sexual, energética também, né, daquela região. E foi ali criado esse doce para que, né, seja economicamente né, se tivessem ali no âmbito da sobrevivência também, né, essas casas, se eram les cases qui use, casas fechadas, significa que as janelas eram obrigadas a ser fechadas pelo próprio Estado. E isso, basicamente, não atrairia alguém que passasse pela rua, ou ninguém ia, né, teoricamente, saber que ali era um bordel. Então, o elemento, né, o doce, acaba sendo também usado para essa concepção, né? Essa é uma possibilidade também da versão da lenda do tiramisu, esse imaginário popular, né? E isso a gente não conhece. Não sei se vocês conheciam essa história, se vocês tinham ideia. Então, isso significa o quê? Uma representação de uma classe totalmente desvalorizada, né? Um povo, uma profissão, porque, né, ainda é, né, hoje e sempre foi uma profissão que, com certeza, para o imaginário popular e para a identidade italiana, não precisava ser, né, exaltada. Então, é muito legal pensar que, né, essas histórias, né, estão por aí, estão, né, seja na tradição oral, né, e possivelmente, sim, agora muito mais com o avanço da tecnologia na escrita. Então, a gente já consegue perceber que a questão do energético, tanto para a guerra, tanto para questão das classes, né, mais populares, também, né, existe uma outra lenda que foram, né, doces ali, simplesmente influenciados pela população camponesa, né, para ali, né, recuperar a energia também. Então, o conceito de energia ele está presente nessas versões. Porém, né, qual é, né? Qual é a lenda considerada como uma superstição? Qual a lenda, qual imaginário precisa sobreviver e qual outro precisa ser apagado, né? Os ingredientes também eram acessíveis? Então, Luana, muito boa pergunta, né? Por serem ali doces que levam café, né? O biscoito de Savoia, que elementos que acabaram sendo denominados ali, com certeza, para uma parte da população, esses doces foram vinculados ali no sentido de que vamos experimentar, seja nas festas, nos encontros, né, seja ali nas organizações políticas, né, como forma de exaltação. Enquanto que, se uma parte da população camponesa, né, acabou criando com os elementos mais básicos, né, possivelmente, né, eram elementos que podem ter sido usados outros, né, variados, né, tiveram ali um acesso também, né, a partir dessa outra versão. Né, se eram, respondendo sua pergunta, se eram acessíveis, né, pela população camponesa que naquele momento tinha que lidar com pouco, possivelmente sim, né? Por uma parte, com certeza. Então, bem legal essas versões. Mas será que a gente vai ficar só em comida? Né? Então, será que só chega para a gente comida? Então, eu também gostaria de fazer essa palestra, essa reflexão hoje, essa comunicação, mais do que isso, mais do que o cânone, né? Comida e tal. E é legal pensar em tudo que a gente já falou aqui, mas também pensar nas crenças, né? No que não é popular.
por exemplo. Por exemplo, né? Aqui eu vou falar um pouquinho, né? Do que? Leanguane. Leanguane. Quem são, né? Quem são esses seres? Então, a gente, né, pode pensar no contrário agora, né? A contrariedade de que vamos dar um salto e entrar profundamente em uma outra visão, né? E essa visão fica assim, será que tem lenda? Será que tem o famoso folclore italiano? Será que existe isso? A gente só fala de mitologia greca, romana, e a concepção de folclore dentro da Itália? Como isso foi, né, perpassado, né, construído? Então, ó, Le Anguane, qual a região? Vêneto. Para quem não tem ideia dessa região, Norte Itália. Le Anguane erano creature femminili, belle e misteriose, legate alla natura e all'acqua. Possedevano una natura duplice, umana e selvaggia. Né? Vivevano vicino a grotte, fiumi e sorgenti. Custodivano tesori e avevano poteri soprannaturali, come prevedere il futuro e attirare gli esseri umani nel regno delle ombre. In alcune storie convivevano con gli umani, come mogli e madri, ma mantenevano un lato segreto e rituale legato alla foresta e alle note di luna piena. Vamos pensar o quê? Mistério, o que é belo, o que né, é assombroso, né? São, primeiramente, figuras femininas, tá? São figuras femininas e, né, o ideal, né, de feminino também representado o quê? Como uma mulher ancestral, espiritualidade, vamos pensar aqui em outras palavras que podem estar presentes ali, né? Criaturas, né? Misteriosas, né? Humana e selvagem, viviam em grutas, rios, né? Tinham tesouros, haviam poderes e, para quem não sabe, igreja, poder feminino, bruxa, né? É uma bruxa. E isso, né, acaba levando a essas criaturas femininas, né, a parte de bruxa, de ser contra ali a tudo que a religião cristã naquele momento dizia como possibilidade de ideologia a ser seguida, né? Então, Leanguane, ninguém basicamente conhece como algum ser da cultura popular italiana. E a gente pode pensar aqui por trás, né? O que na verdade representava. Será que é uma experiência histórica, né, de alguém ali, né, que possivelmente tinha uma outra crença e foi ali vista em prática da sua crença e acusada, né, pela religião dominante da época como, né, uma bruxa, né, como né, ligada ao sobrenatural. Então, Leanguane é um desses seres que chega para o imaginário popular ou não chegam para o imaginário popular. Né? Porque se a gente for pensar em educação italiana, também possivelmente não algum povo da Itália, algum italiano, não vai saber o que é Leanguane também. Tá? Então, sim, uma história de resistência, tá? Assim como se a gente analisar as figuras, né, femininas de todo o folclore, percebemos que elas aqui, né, estão ligadas às águas, às naturezas, né, aos elementos ali anteriores, muitas vezes, a essa hegemonia cristã. E essa autonomia feminina não poderia ter sido usado para outras, né, versões? Se eu não quero uma autonomia feminina, possivelmente eu vou usar uma outra palavra para dizer que aquilo não deve ser conhecido pela população local.
Então, vamos pensando se no, na nossa cultura, na cultura de vocês conhecem algum ser, alguma história similar? Também pode pensar, ou né, imaginar se outras culturas nas quais vocês têm acesso também, que não seja brasileira ou italiana, também tem essas figuras. Tá? Então, eu trouxe aqui essa imagem mesmo, tá? Não é uma única imagem, vocês vão ver outras imagens se vocês fizerem uma pesquisa no sentido de imagens, Leon Guané, né? Vão ver outras imagens estereotipadas. Outro ser que eu gostaria que vocês tivessem conhecimento hoje como algo para se pensar, né? A cultura popular é Rumit, l'uomo albero, né? Da região da Basilicata. Então, ele é conhecido como o quê? Homem-árvore, né? Que representa uma ligação ali ancestral do ser humano com a floresta. Então, ele é o quê? Descrito como recoberto de folhas, né? Sempre aparecendo nos borgos, nas comunidades, em silêncio, percorrendo as casas, né? Com um pedaço de galho chamado fruscio, il fruscio, né, utilizado ali para anunciar sua presença. E, né, que é a mais apagada é justamente essa de levar boa sorte para a chegada ali da primavera. Então, esses símbolos podem ser também vistos como positivo. Mas ainda conserva o quê? A ideia pagã dos rituais, né, sagrados ali, de uma determinada ideologia, de uma determinada ali, noção cultural de povo, experiência, medo, como algo espiritual que não faz parte do imaginário italiano. Mas continua como espiritual, coletivo, né, e regenerador. Como hoje, contemporaneamente, a Itália representa l'uomo albero? Falei da representação do l'uomo albero contemporaneamente, mas não falei da figura anterior, né? Que foi totalmente apagada e pode ser que raramente se lembre dele. Então, l'uomo albero. O que temos aqui? Representações né, nas tradições carnavalescas da Itália, então muita gente se veste como l'uomo albero, tá? Em determinadas regiões, mais do interior, né? Do campo, eles se vestem sim, né? Tem uma festa, então eles ainda representam isso. Com a ideia de, né, chegada ali, né, de um ser que vai representar o homem ligado à natureza, tá? Então também temos essa noção ali. Vamos lá, né? Depois do L'uomo albero, né, que seria o homem-árvore, então, vocês já estão conhecendo aqui determinados conceitos também. Também tem Irumit. Depois desse ser, tem qual outro ser que a gente pode conhecer hoje? Il Mazzamorello. Né? Il Mazzamorello, pelas imagens, você não é um gnomo. Né? A gente acaba determinando gnomo. Gnomo, pela estatura, por ser, né, por usar um chapéuzinho vermelho, né, por ser mais baixo. Né? Em outras imagens, eles não são tão baixos, mas sempre representados como pequenos. Então, é uma outra criatura, então, sempre relacionada à criatura, ou ogro, ou bruxa, né? Fantástico. Então, percebam que eu uso muito a nomenclatura do que é tradicionalmente veicular. Fantástico das tradições, né? Das lendas italianas, né? É um pequeno gnomo, né, da montanha, descrito ali com um corpo gordinho, com capuz, né? Ele é conhecido, tem como, né, característica central trazer, né, brincadeiras de mau gosto. Vamos lá, ver se a gente pode lembrar de, né, personagens, né? Mas também questões positivas. Né? Ele também ajuda. Ele defende a natureza, ele defende o ambiente, o bosque,
mas, em outros momentos, eles, né, podem ser seres que entram para despertar as pessoas dos sonhos, pegar instrumentos importantes dos artesãos, né, dos camponeses. Então, os dois lados das histórias. Se em algum momento uma população vinculou, trouxe a condição ali né, il Mazzamorello de uma forma, né, com certeza houve uma dominação no que diz respeito à preservação dessas memórias, né, para ocultá-las, essas identidades regionais, essas identidades populares. Então, também tivemos aqui a noção de que essas criaturas próprias, né, essa ideia, esse imaginário, ele, né, vai mostrar o cotidiano popular, né, ligado à casa, ao trabalho rural, né, e a questão pedagógica popular também é desclassificada aqui, né, a visão comunitária de respeito à natureza, que em algum momento, com certeza, pode ter sido uma imagem, ter feito sentido ali. Vocês percebem que aqui eu também não coloquei a região, tá? Por quê? Porque ela está presente muito no centro, no sul da Itália. Trazendo a questão do sul, nossa, que nome diferente, Luiz Cazza Morredo, seria o quê? Uma variação, porque representa um dialeto. Tá? O Lulauro também vai representar um dialeto. Dialeto como língua, uma outra língua italiana, tá? Estou falando dialeto porque é o que possivelmente a gente tem como ideia de que é uma variação da língua italiana, mas não, né? É uma outra língua, né, que se fazia ali presente, a língua, né, viva daquele momento antes da unificação italiana. Então, para não tomar muito tempo, né, que eu trouxe também outras personalidades ali presentes na cultura popular italiana, que não é tão popular assim, né, trago, né, Le Mavare Siciliane, né? Essa lenda diz que são o quê? Né? São mulheres, né, com poderes de cura, poderes mágicos ali do sul da Itália, capazes, né, de trazer o quê? Soluções ali, seja para cura através das plantas, da flora, né, para as doenças que assolavam a população local, né? Mas elas também foram conhecidas por lançar maldições. Então percebam, né, o imaginário ali, a representação delas, sejam em filmes, em curtas, né? Então esse conhecimento, essa verdade entre o que é promovido entre, né, os poderes que, né, estão ali em dominação dentro de uma sociedade, a gente vai entrar entre superstição, conhecimento popular e o que pode ser ensinado nas escolas. Então, elas foram altamente marginalizadas, mas elas também vão representar ali as primeiras, né, mulheres, né, a ter uma emancipação dentro da sociedade, seja por não escolherem um matrimônio, sejam por, né, se dedicarem a algum conhecimento científico das plantas, que, mais uma vez, pela igreja, né, vai ser estrega, vai ser bruxa, né, estrega em italiano é bruxa, e, mais uma vez, vocês percebem que a região da Sicília é a região sul. E o sul, para quem não sabe, é até hoje, uma região, a região sul da Itália, é totalmente, né, desvalorizada, estereotipada pela sua concepção histórica e social e geográfica também. Não podemos esquecer que ela está ali numa região que é, né, contornada por mares que dão acesso à Ásia, à África, algumas partes ali também da Europa, né? E isso
também entra em choque, né, com o que foi politicamente forte, né? O controle social sobre o corpo feminino, sobre os conhecimentos populares. Elas foram altamente perseguidas, tá, pessoal? Elas foram altamente perseguidas. Por isso que a gente não tem noção dos nomes. E, né, eu fiquei pensando que quando eu descobri essa lenda, né, já há algum tempo, as variações dos nomes. Então, vocês percebam que existem variações, né, dos nomes, né, Lemavare, Lemagare, e acaba sendo algo que eu fiquei totalmente encucada, né, porque eu assimilei a um nome que para mim é muito próximo, próprio, né, meu próprio nome, e não encontrei nenhuma noção, né, de contato ali de povos originários da Itália, né? Porque vou trazer aqui uma experiência mais pessoal, né, de pesquisa acadêmica, né? O meu nome, né, tem ali, se diz origens indígenas, né, pelo nome aqui, porque eu sou brasileira, não sou italiana, não tenho nenhuma descendência italiana, mas o meu nome ali tem origem, dizem, né, os estudos etimológicos têm origem indígena, mas eu achei muito semelhante com a nomenclatura do Lemahare e fiquei pensando, né, como talvez, né, a língua, né, e a ideia de que nem sempre, às vezes, pode uma influenciar a outra, por contextos históricos, até porque temos um espaço geográfico afastado pelo mar, né? Então, o mar, basicamente, não teria ali nada, se a gente for pensar a relação tempo-espaço, os indígenas, né, no Brasil, e a questão, talvez não, né, muitas histórias que possivelmente a gente não saiba, mas eu fiquei pensando justamente nessa concepção linguística, né, dos nomes serem tão culturalmente distantes, mas linguisticamente próximos. A ideia, né, de surgimento de um nome, de uma palavra, né? Mas vamos lá, eu vou falar rapidamente de outras, temos já, né, alguns minutinhos ainda. Além dessas, né, posso apresentar a vocês também il gatto mamone, né? Um gato como, né, um elemento ali da cultura popular, do folclore, dito folclore italiano, né? E o gato também uma criatura fantástica, né? Similar a um gato monstro, ogro, né? Utilizado ali pelas histórias populares para as crianças, né? Para espantar as crianças. Então, muitas vezes, né, descrito como um monstro, um animal que fazia barulhos à noite, né, para assustar as crianças, né, um menino, né, um bimbo, um bambino que não era educado, que era mal educado, então era assombrado por essa figura, né, que no imaginário popular italiano não é lembrado, tá? Então, ele não é evocado e não tem uma tradição ali, né? E qual é a representação aqui? Para o comportamento infantil? Sim, para o comportamento infantil, mas principalmente para essas normas sociais, né? Não sair à noite, ter a questão da disciplina, tá? Então, o gatto mamone também ele eleva essa noção não só para crianças, tá? Não só para crianças, mas também ali para os adultos, né? Das cidades, né? Da região, né? Entanto que na Idade Média, né? Ele vai ali, né? Entrar num significado que não totalmente latino, tá? Então, ele também tem influência do árabe. Então, pelo que a gente consegue compreender pelas essas lendas, essas histórias, né? O nome veio, né, com uma confluência, né? O mamone, o de mamon.
Então, na questão, né, bíblica, eu não me lembro se era Síria, algo dessa nação, era atribuído, né, ao diabo, à figura do diabo. Então, a gente pode pensar que hoje não é muito diferente ainda a lenda de que o gato preto é algo que não se pode encontrar em determinado dia. Tá? Então, dizem também que esses gatos eles assustavam rebanhos, né? Tinham expressões ali, os miados eram ruídos, né? Para atacar justamente quem devorava ali os rebanhos também. Então, tem a função protetora presente, de proteção aos rebanhos, mas também tem, né, outras versões. Então, é sempre descrito com essa aparência. E também tem o seu lado positivo, tá? Para a função protetora contra rebanhos e também contra mais espíritos, tá? E, ó, sim, né? Tem o M, né? É visto, é relatado pela população local. Ah, eu já vi essa figura. Eu vi o gato mamone, né? Meu avô contava que via esse gato mamone que protegia, né? Então, isso é a tradição oral que não foi valorizada. Outro ser da Sardenha, tá? É o Sérquito, né? Criatura, né? Da tradição sarda, de uma outra ilha ali, né? Não acoplada no território, na Península Italiana, mas uma ilha perto da ilha da Sicília, descrita como que um homem que se transforma em um touro branco. Aí vocês vão pensar, refletir sobre as influências. Mas aqui também tem a ideia de punição. Punição por crimes graves que aconteciam na sociedade e que possivelmente triste, né? Porque esses crimes ainda continuam acontecendo até hoje, né? E comportamentos injustos que não tinham a punição legal do Estado, tá? E a compensação no sentido de a justiça, se dizia que esses criminosos viravam, né, um homem em formato de touro. Então, aqui também temos, né, appare come forma di punizione per crimini gravi o comportamenti ingiusti. La sua comparsa è considerata un presagio di morte e di sventura imminente. È spesso associata in momenti di crisi e desculpa, gente, momenti di crisi e all'immaginario rurale antico. Simbolizza la colpa, la giustizia morale e il peso delle azioni umane sulla comunità. Então, tem esse peso, tá? Mais do que a nossa concepção de touro, que vem ali da mitologia greca-romana, tá? Então, aqui é um pouquinho mais popular no sentido da classe popular subalterna. Depois, né, a gente pode ir já ir no... deixa eu virar aqui. Né? Deixa eu voltar. A gente pode também ter né, outros animais, né? Antes disso, eu vou falar do Il Munacello, né, da região da Campânia. Também considerado, né, piccolo monaco, uma outra figura da sociedade, né, totalmente desvalorizada, tá? E por quê? Porque, na verdade, né, a ideia de Mônaco era alguém que vivia ali mais incluso dentro da sociedade. Então, de acordo com essa lenda, né, tem aqui um ser que vivia no mundo subterrâneo, nas casas antigas, né, também em modo um pouco mais furtivo, no sentido de que poderia praticar atos ali, fazer brincadeira com as pessoas. Então, a descrição, né? O homem pequeno, com as vestes mais marrons, né? Com as roupas marrons, o capuz, né? Capucho,
né? Que estar ali tapando o rosto, tá? E, apesar dessa visão não padrão, né? Não é padrão da mitologia greca-romana, porque ninguém quer ser representado se não for, né, magro ou, né, esbelto. O gordinho, o pequeno, ele vai entrar, vamos deixar para o imaginário, para o folclore popular. Mas ele era o quê? Ele também tinha um caráter de brincalhão, e esse lado brincalhão de proteção, né? Que vai levar sorte para as pessoas nas casas, né? Que vai trazer ali bênçãos para a família, foi ali deixado em segundo plano, tá? Hoje, existem populações que ainda, né, podem cultuar o, il Monachello, tá? Seja com oferendas, com ofertas, seja com lembrança de comida e com vinho, no intuito de dizer que eles vão trazer ali boa sorte. Aí entra na questão também da superstição, ok? Vou trazer aqui também, para a gente ir já entrando em outros aspectos, uma mosca, como uma mosca, né? Faz parte da cultura popular italiana. Como uma mosca pode ser vista, né? História totalmente desconhecida, tá? Por isso que eu botei, né? Coloquei, né, a figura do folclore, e ela é retratada como um inseto gigantesco, visto pela população local. Mas ela representa o quê? A superstição de que quando esse inseto se aproximava de pessoas que passavam por alguma doença, era um presságio de morte. Então, né, as pessoas gravemente doentes, né, e no fim da vida, se essa mosca posasse, significaria que a pessoa, né, estava né, caminhando para o mundo de lá, né, que tem essa concepção ao de lá também, né, ao de lá. E outras versões dizem o quê? Que ela traz o quê? Maldição para quem achar determinado tesouro também relacionada a um reino, e se alguém encontrasse essa mosca dentro do baú, significaria também uma consequência negativa, porque a pessoa ia atrás da riqueza e não encontraria o tesouro, e sim a mosca. Então, as imagens, né, que são veiculadas. E essas imagens, né, a gente pode até pensar que são, na verdade, monstros, né? Para quem aí consome filmes de super-heróis, né, podem ter muitas lembranças em relação a isso. E eu trouxe essa gama ali para a gente também né, perceber que existe ali muitas tradições que vão ser esquecidas. Então, tá um pouco diferente para mim aqui a noção de virar o slide para que vocês estejam no tempo certo. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, tá? Trouxe, né, como né, elemento ali final do nosso mini curso, mais no sentido de conhecimento e reflexão, tá? E também, por que não, né? Noção, né, da língua também, né? Como a língua se apresenta, seja dela não também ser tão diferente do português né, pelos nomes, né? Para quem é que nunca teve conhecimento do que é a língua italiana.
como é, né, a estrutura e tal, como estão os vocabulários. Trouxe o elemento da La Dama Bianca, né, uno spirito femminile presente in molte regioni italiane, appare vestita di bianco in castelli, strade isolate e luoghi antichi, è spesso legata a storie di amore tragico e morte improvvisa. O Lorco, presente, né, come um essere mostruoso, não somente na Itália, tá? E, né, que dá medo, vive isolado, em montanha, vocês já devem ter uma visão mais clara sobre isso, tá? Vive lontano da civilização, mas é sempre com aquela ideia de ser perigoso e ligado ao desconhecido. Mas, na verdade, pode ter uma representação das pessoas, né? Das próprias pessoas que buscavam a sua independência e se isolavam mesmo, né? Isso justamente por quê? Por não estarem conforme com a sociedade denominada como o padrão daquela época. As normas que elas gostariam de deixar para o povo, de submissão, nem todas eram... nem todas as pessoas aceitavam isso. Né? E justamente essas pessoas que iam contra a noção de sociedade na época, de dominação das leis, de submissão aos reinos, de trabalho escravo, de trabalho sem nenhuma compensação, né? De terem suas terras roubadas, né? Essas pessoas que se isolavam também eram representadas assim, né? Como ogro, Lorco. E Lepanas, né? Da lenda, né, sarda, da Sardenha, né? Também relacionada a mulheres que morriam nos partos, né? Então, depois dessa concepção de morte, de mulheres sofrerem no parto, elas também eram, né, negativadas no sentido de serem seres ali, né, que não teriam encontrado paz, né? E apareciam, sobretudo, à noite, perto das águas, em lugares isolados, né? Também a questão dos rituais aqui de passagem vão entrar como forte tendência para a não promoção dessa cultura, tá? Então, eu termino com esses elementos, né, de forma um pouquinho menos descritas hoje, para que vocês percebam, né, que vocês hoje podem ter visto coisas, né, terem refletido sobre coisas que a gente não tem tempo de refletir na nossa vida cotidiana, que a gente não refletiu na escola, sobre a nossa ideia de cultura, folclore. Também vocês perceberem que né, tem muita semelhança, seja culturalmente, e a gente nunca saberá por essas versões, né, de estudos e de posições, de perspectivas, se o gato verde tem alguma relação com o gato mamone na Itália, se o nome, né, é indígena, né, Maiara, que significa determinada coisa que a questão do Mavare na Itália tem a ver ou não, né? Se La Dama Bianca pode parecer para vocês alguma história aqui de lenda urbana da região de vocês, La Dama Bianca, né? As famosas lendas urbanas vão ter alguma influência, já porque a questão, né, a denominação de cultura e intercultura é muito, né, diversificada. E eu não poderia deixar de dizer que todo esse pensamento, né, da nossa aula de hoje é fruto também de um pensamento eurocêntrico, italiano, mas não de uma perspectiva de passividade em relação ao todo conhecimento. Então, eu trago aqui para vocês Antônio Gramsci, um filósofo italiano, mais precisamente ali da região da Sardenha,
E ele foi um político, foi um estudioso, ele teve acesso, ele refletiu muito sobre todas as leituras que chegavam para ele sobre o marxismo, sobre Engels, sobre Lenin, e tudo isso gera em um estudioso, em um pesquisador, em um estudante, né, outras formas de perguntas, questionamentos, e ele questionou muito a sociedade local, e mais precisamente essa ideia de cultura e folclore. O que ele diz aqui, né? Ele diz que o folclore è una concezione del mondo e della vita del popolo, popolo inteso come complesso delle classi subalterne e strumentali, che si contrappongono alle classi ufficiali, hegemoniche, dominanti de uma determinada società. Então, para ele, né, essas lendas, esses mitos, essas histórias que vimos hoje, na verdade, né, não são lendas, né, não são folclore como algo superficial, né? Na verdade, quando ele diz, né, que folclore como concepção da época de uma classe subalterna, ele compreende a noção de subalterno como um grupo social, né, que né, é impedido, né, de ter sua sabedoria, sua visão, sua perspectiva a partir de uma classe, né, dominante, que tende ao quê? A deixar às margens justamente essas sabedorias, essas representações. E, mais do que tudo, essas experiências que podem ter sido apagadas, esses fatos que podem ter sido apagados da população, né? E, assim, perpetuado diversos tipos de violência. Tá? Então, se a ideia era a não unificação desses grupos, a gente percebe ali que a concepção de folclore para ele é uma concepção de que a concepção de mundo dessas pessoas, dessas classes, né, foram marcadas ali por contradições. Né? E, consequentemente, elas foram ali reproduções conformistas, né? E o outro lado é que preservam também memórias, resistências e experiências coletivas, tá? Então, ele ia contra o que era chamado de folclore, tá? Ele tinha uma outra denominação, né? Ele não via folclore como algo superficial, justamente por ser valorizado esse conhecimento nas escolas, não ser valorizado esse conhecimento nas escolas, e sim o conhecimento do que eu comuniquei a vocês, do que eu dialoguei com vocês lá no início, sobre, né, quais as histórias colocadas em um ensino público para a população daquela época, daquele momento ainda de 40, 50 anos, 80 de unificação italiana. Tá? E deixo aqui também outros tipos de reflexão, né? A gente pode pensar que, para ele, né, o senso comum, né, é dito hoje como folclore. É muito fragmentado, é muito naturalizar essas desigualdades. E se a gente naturalizou pelo folclore, né, e a gente pode ali deixar como tradição oral, escapa, né, da lógica de que eu não preciso, de certa forma, representar, seja por filmes da Disney, do Pixar, enfim, de outros filmes também, essas desigualdades. Eu vou, né, trazer um outro lado da história. Então, ele também complementa que deve ter uma evolução, né, dessa questão ingênua, tá, do mundo do folclore, e ele faz essa crítica justamente não eliminando essas manifestações culturais, tá? Mas sim trazendo essa invisibilidade
daquela época, seja pelo período atual, para quem não sabe, o período fascista, que trouxe muitas transformações no campo da educação, dos meios da comunicação, para uma exaltação de uma determinada raça, de um determinado povo. Por isso que não temos hoje uma situação boa em relação a línguas minoritárias, dialetos e de promoção dessa cultura popular. Então, cultura, o que era importante para ele, e eu não poderia deixar, né, de trazer ele também para o nosso conhecimento. Ele via a cultura como produtora, né, da realidade ao longo de um tempo, né? Então, mas, né, dependente, né, de e inerente aos processos educativos, né? Então, tem esse viés, né, eminentemente sempre político. Então, hoje eu consigo, a partir disso, pensar que a gente, né, não sabe, né, muita coisa, né? A gente privilegiado por uma alta tecnologia, uma alta veiculação de informação que a gente basicamente esquece daqui a 2 horas, um vídeo que a gente esquece daqui a 2 dias, se não for muito marcante, né? Temos o Dia do Folclore, sim, né? Mas, assim, ainda estamos nos mesmos dos mesmos ainda. E posso dizer que, da mesma forma que hoje vocês percebem poucos filmes, séries sobre a própria produção local do que vocês conhecem como folclore, na Itália acaba não sendo assim tão diferente. As questões dos mitos e lendas, né, são parte, sim, do nosso ser, né, da nossa essência cultural popular. E eu acredito que, mais do que ser superficial, elas vão preservar as memórias, né, esses medos, essas crenças, essas diferenças, né, mais do que simples, mais do que superstição, enfim, daquele povo ali que possivelmente, né, não teve acesso à alfabetização, não teve acesso à alfabetização para que eles também pudessem registrar e continuar registrando, seja na tradição oral, seja na tradição escrita, essas experiências, essas formas, né, de compreender a identidade deles, que também faz parte do imaginário, né, coletivo. Então, eu espero que nessa palestra, aula de hoje, vocês tenham compreendido que o folclore e cultura popular talvez não sejam a mesma coisa, tá? No sentido aqui da visão, perspectiva de alguém que trouxe um elemento de uma cultura, né, para além da nossa. Tá? Mas os mitos e lendas, eles podem ter outras concepções se vocês, né, assistirem uma outra aula, assistirem uma outra palestra. Mas são sempre, né, as expressões da sociedade ali sobre o mundo, né, sobre a gente, né, se a gente faz parte do mundo, são frutos das nossas próprias realidades. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, Luana, Bruno, Carol, Raquel, tá? Essas referências, né, de tudo que eu pude construir para esse momento, para esse curso, estão aqui. Também vou deixar lá no grupo outros sites em que tenham essa oportunidade de cultura local, tá? E também, né, aqui alguns estudos mais voltados para a questão de memória, de folclore, cultura popular. E a internet tem sido ainda criança no sentido de trazer essas lendas, esses mitos para a nossa realidade.
tá? Mas sempre com aquelas imagens ainda estereotipadas, tá? Às vezes, somente a versão ali básica ou simples que a gente conhece, mas sempre como, às vezes, produto, né? Eu costumo pensar que, vamos usar a pizza italiana para trazer alunos, né, italianos, sempre tem essa concepção, né? Vamos falar sobre o tiramisu para eles, para muitos contextos isso é presente. Vamos falar sobre o tiramisu. Não que seja ruim, errado, né? Mas que tem sempre essa noção de que é um conhecimento que a gente quer levar ou é mais um conhecimento para que seja o mesmo do mesmo e a gente acaba sabendo o simples, o superficial de toda uma história. E sem a parte importante que é a reflexão. Então, caríssimos, digo caríssimos porque eu já estou acostumada. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Pensou em algum elemento da nossa cultura? Acho que a Luana trouxe muito questionamento legal também para a gente, trouxe elemento da região dela, fico feliz. Mas e os outros? Vocês pensaram, lembraram de alguém, no sentido de algum ser da nossa cultura popular / folclore aqui brasileiro? O que vocês gostariam de dizer, de comentar para a gente finalizar?